Olá, a ciência da religião, ela começou no final do século XIX, basicamente com a pesquisa em história das religiões. Para conhecer sobre as características dessa disciplina e discutir o estudo comparado das religiões, convidamos o historiador Ivan Antônio de Almeida, que é professor na Universidade Federal de Ouro Preto e fundador do NER, Núcleo de Estudos da Religião do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP. Está começando pela TV Horizonte, emissora da rede Catedral de Comunicação, o programa Religare, Conhecimento e Religião. Professor Ivan, é um prazer recebê-lo para conversar sobre esse tema do estudo comparado às religiões. Bem, aqui estamos com o professor Ivan. Você também pode participar do nosso programa. Envie sua opinião e sugestões de temas. É só acessar o site do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O nosso endereço é www.pucminas.br/ppgcr. E lá você vai encontrar o link do programa Religare. Professor Ivan, como que se deu na sua formação a aproximação e o interesse pelo estudo da questão religiosa? Bem, a princípio começou com um grande distanciamento. Eu fiz o catecismo ainda segundo uma prática do Concílio Tridentino, e onde se dava mais ênfase para o aspecto da punição do que do amor, essa característica do cristianismo. E isso me afastou, como uma criança sensível, né? Aos 6, 7 anos, eu fiquei, acho que literalmente, apavorado pelo risco de ir para o inferno, né? Então me afastei da religião em geral, do cristianismo em particular, da Igreja Católica, e só voltei ao cristianismo, e aí já com interesse de estudar as religiões como um todo, particularmente as religiões monoteístas, por ocasião do meu doutorado, quando me chamou a atenção a questão da fé, e particularmente quando eu li uma passagem de Paulo de Tarso, onde ele fala que a fé precede o próprio conhecimento. Pela minha formação em História, em Ciências Sociais, eu senti uma familiaridade naquela linguagem e comecei a reler os textos sagrados, em particular os Evangelhos e as Cartas Paulinas, e achei muito interessante conhecer, nesse momento, Paulo de Tarso, em particular, um intelectual como nós, né, com uma formação filosófica grega, extremamente completa, um judeu helenizado, portanto, né, e que compreendeu, particularmente para nós do Ocidente, com essa tradição racionalista, né, compreendeu muito bem e soube difundir muito bem a mensagem cristã. Sim. Esse estudo da história, que é na sua formação, ele já se encontrava entre os antigos? Você cita agora o exemplo de Paulo e sua abordagem filosófica, né, sua formação filosófica. E enquanto abordagem histórica, a religião entre os antigos, ela também era investigada nessa perspectiva? Se fazia história das religiões no passado? Eu acho que toda a humanidade, até muito recentemente, acho que poderíamos dizer no século XIX, ela não passava pela consciência de ninguém, né, a ausência de uma explicação que transcendesse o imediato, o dia a dia das pessoas. Então, a novidade que nós temos nos dias de hoje é justamente uma história sem religião, né? Então, creio que toda a história, ela sempre tem um pressuposto religioso, embora, é claro, trate da especificidade do tema. Mas a religiosidade nas concepções de história da antiguidade está presente. Sim. Agora, o que distinguiria uma abordagem teológica, filosófica e uma abordagem histórica do fenômeno religioso? Qual seria a especificidade de cada um desses campos do saber? Eu considero que essa divisão tornada muito rígida, ela fragmenta o conhecimento da realidade. Bem a partir do século XIX, essa perspectiva, né? E eu prefiro, então, uma ideia mais global, mais integral, mais totalizante, que considera que se
se é possível fazer uma divisão entre as ciências, né, nós faríamos uma divisão entre as ciências naturais e as ciências humanas. Lembrando que a filosofia sempre teve por base a física, que faz parte das ciências naturais, né, até o século XIX. Sim. Mas sobre esse pressuposto clássico, né, a partir do século XIX, de que a abordagem filosófica e teológica ela parte de um dado de fé, e a abordagem histórica ela vai ao encontro do fenômeno e fala do fenômeno religioso a partir daquilo que se nota, não a partir de um pressuposto, a existência de um Deus ou de uma unidade que transcende aquele elemento. Isso, como vencer essa perspectiva que a historiografia contemporânea acabou demarcando, não, na ciência da religião? Primeiro acreditando que é possível fazer uma história, é possível fazer ciência a partir de um pressuposto que acredite na transcendência, né? Que não limite o cotidiano àquilo que os nossos sentidos apreendem. Eu acho que com essa perspectiva é possível. Vencer essa limitação. limitação. Vencer essa fragmentação. Acho que a tendência positiva que nós vivemos hoje é vencer justamente essa limitação. O pressuposto, acredito, tem que incluir essa questão da fé, né? Essa questão da transcendência. Caso contrário, faremos uma história positivista, que considera que o real é apenas aquilo que os seus sentidos entram em contato. E aí teremos uma história frágil, uma história superficial, uma história que a crítica marxista, por exemplo, do próprio século XIX já fez. Sim. Nesse sentido, como é que você caracterizaria essa historiografia que teve início, né? Você já deu um elemento, né? Ela tem uma abordagem fragmentada do fenômeno, não é? Mas que outros elementos você destacaria como características dessa história das religiões que emerge a partir do século XIX? Eu acho que você citou bem essa fragmentação, acho que é a principal característica. Uma visão positivista, essa que considera que o real é apenas aquilo que você vê, não é? Eu acho que essa é a principal característica da história das religiões desse período, embora tenhamos positivistas geniais, né? Renan, por exemplo, né? Se você lê a vida de Jesus e os 7 volumes sobre a história do cristianismo, embora seja mais literatura do que história, mas ele colhe as informações todas que a historiografia francesa e alemã dispunham na época, no final do século XIX, e é uma leitura maravilhosa, embora ele diga que, para acreditar em milagres, seja necessário que o morto seja ressuscitado 3 vezes, né? Mesmo assim, ele consegue fazer uma história, né, onde o milagre está presente. Sim. Essa característica da história das religiões, ela é uma característica da historiografia, de modo geral, do século XIX? Ou seja, para abordar outros fenômenos, essas características, elas também se repetem, ou isso acontece só quando o objeto a ser investigado é a religião? Essa pergunta é muito interessante porque, de fato, eu acho que depois da Revolução Francesa, não é, nós tivemos problemas graves em termos metodológicos, né, e que comprometeram, sobretudo, a história das religiões, mas toda a ciência em geral, não é? Em particular, a história das religiões. A Revolução Francesa ela é extremamente anticlerical, né? Ela não admite a transcendência, não é? E influenciou profundamente os historiadores, inclusive a própria Igreja Católica, não é? Que não conseguiu fazer uma crítica a aspectos decisivos para o pesquisador e para o cientista. Cito um debate recente que sempre vem à tona, que é a questão da Gênese como a explicação da origem do universo, contrapondo-se, então, né, uma visão fundamentalista com uma visão evolucionista. Não existe, na verdade, é uma falsa questão, não existe essa contradição, né? Nenhum estudo sério das religiões vai deixar de entender a Gênese como sendo feita numa linguagem simbólica que é própria do sagrado. Então, tudo que nós lemos na Gênese tem uma linguagem simbólica que cabe ao estudioso entender. Sim. Então, não há essa contradição, é uma falsa questão, na verdade. E isso não está claro para todos os cristãos, nem dentro da própria Igreja Católica nós temos clareza nisso. Recentemente, foi matéria, inclusive, da revista Veja, essa
essa falsa contraposição. E numa correspondência recebida logo depois, apenas um monge, né, então de uma tradição beneditina, é que apontava que essa falsa contradição, né? Um bispo fazia uma defesa científica, né, tentava conciliar as duas versões, o que é inconciliável, né? Entendo. Então nós vemos, através dessa correspondência, que pelo menos, né, na tradição monástica, essa necessidade, nós entendemos os evangelhos, a tradição bíblica como um todo, nas suas várias dimensões simbólicas, está viva. Sim. No caso, ainda nessa perspectiva historiográfica do final do século XIX, que de alguma maneira marcou também o século XX, o interesse pelo estudo de outras tradições religiosas não cristãs. Claro que o colonialismo, né, daquele momento, de alguma maneira, favoreceu esse tipo de investigação. Como é que você vê, né, esse interesse pela diversidade religiosa naquele momento e que reflexos isso produziu para a compreensão do fenômeno religioso? Eu acredito que foi uma grande abertura. No final do século XIX, tivemos um primeiro congresso, né, mundial das religiões, que trouxe para o Ocidente, por exemplo, pessoas, digamos assim, muito bem preparadas para apresentar o hinduísmo, o budismo, né? E de lá para cá nós temos a presença dessas religiões através de representantes que participam delas. Sim. E mostram essas religiões com toda a sua complexidade e riqueza. Vamos aprofundar esse tema no segundo bloco. No Religare de hoje, o tema é estudo comparado das religiões. Eu volto daqui a pouco. Até já. Na hora que eu fiz... O estudo comparado das religiões, esse é o tema do Religare de hoje. Aqui no estúdio temos a presença do historiador Ivan Antônio de Almeida, que é professor da Universidade Federal de Ouro Preto e fundador do NER, Núcleo de Estudos da Religião. Você pode participar também aqui do nosso programa, envie a sua opinião ou sugestão de temas. É só acessar a página do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, o endereço você vê na tela, www.pucminas.br/ppgcr, onde você vai encontrar o link do programa Religare. Professor, no final do primeiro bloco, nós conversávamos sobre a importância e o impulso, né, que a historiografia do século XIX deu ao estudo de outras tradições religiosas e qual seria a importância desse momento para a compreensão do fenômeno religioso. Falava sobre um congresso, né, havido... Final do século XIX, se não me engano, 1897, nos Estados Unidos, que houve essa intenção, então, de promover o encontro das religiões e que eu acho que dá o início desse diálogo interreligioso, que hoje temos continuidade, com maior intensidade ou menor intensidade, dependendo da conjuntura. Sim. No primeiro bloco também, professor, você falou de uma dificuldade metodológica, não é? para o estudo das religiões. Em que consistiria essa dificuldade? Essa dificuldade consiste em perder, por exemplo, a inibição, né, em admitir que é possível fazer uma história científica, não é, admitindo a transcendência, não é, que o mundo não é apenas aquilo que os nossos sentidos apreendem, né? Eu acho que essa é a questão, não é, fundamental. Então, o historiador ele tem que se assumir, enfim, se for um homem religioso, como um homem religioso. E um homem religioso, ele é muito mais do que apenas um homem que pertence ou pratica regularmente uma determinada religião, né? É um homem que dá sentido às coisas, dá sentido à vida, né? Tem consciência da morte, da transitoriedade dessa vida, né? Da sobrevivência da alma, né? Enfim, esses temas que sempre incomodaram a humanidade, que hoje não fazem parte das preocupações do cotidiano e creio que por esse motivo o homem hoje está mais atribulado, angustiado, né? Enfim,
com esses problemas todos que a humanidade enfrenta. Uma importante referência na sua investigação é o historiador romeno Mircea Eliade. Exato. O que representa, não é, Mircea Eliade na sua trajetória, na sua investigação e nessa proposição, não é, da investigação da religião que não desconsidera a dimensão religiosa? O Mircea Eliade, ele faz uma proposta interessante que embora seja bastante simples, né, de que o historiador deve compreender a religião de acordo com os seus próprios formuladores, de acordo com os seus próprios princípios, ou seja, a partir da essência da religião que você vai compreendê-la, né? Então, o interlocutor, os textos sagrados de qualquer religião são fundamentais. Você deve procurar a essência através dos interlocutores, através dos textos sagrados daquela religião que você estiver estudando, né? E a partir dali recompor essa religião, se for o caso, né? Ou compreendê-la. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Mas também Mircea Eliade acabou atraindo alguns críticos dessa sua proposta, né? Como é que se deu esse debate entre Eliade e seus críticos? Olha, eu acho que a obra de Mircea Eliade, ela tem uma solidez, né, suficiente para que os críticos não mereçam citação, eu diria, né? Entendo. Porque não sei ao que exatamente você se refere, né? Mas eu acho que todas as proposições do Mircea Eliade são simples, bastante evidentes para nós, pelo menos, né? Essa questão das essências, por exemplo, né? Toda pessoa que acredita que a verdade existe, né, independente de ser religiosa ou não, Marx, por exemplo, acreditava que a verdade existia, né? Assim como todo homem religioso necessariamente acredita que a verdade exista, evidentemente isso implica em que há possibilidade de encontrar uma essência, né? Então, se eventualmente incomoda ao relativismo contemporâneo, não é, essa questão da ênfase que Mircea Eliade dá à questão da essência, da possibilidade de encontrarmos e recompormos uma religião pelo conhecimento da sua essência, então isso é uma crítica dos relativistas que se contradizem por si próprios, né? Ao dizerem que o relativismo é absoluto. Ora, ao dizerem que o relativismo é absoluto, já estão deixando de ser relativos. Sim. E para além então desse diálogo, né, da tradição com Eliade, seria possível, retomando o nosso tema, né, no estudo comparado, encontrar o elemento comum na diversidade religiosa? E o que seria esse elemento comum? Uma corrente do pensamento religioso, organizada em torno da filosofia perene, né, traz para nós uma tradição antiga, né, que vê os próprios textos sagrados, né, com a possibilidade de leitura basicamente em 3 dimensões, né, a literal, a simbólica e uma intuitiva, né, que depois que você dominar essas 2 primeiras, você teria condições de fazer as sinapses, enfim, compreendê-la na sua essência, também os textos sagrados na sua essência. Então, essa corrente considera que entre as religiões monoteístas, por exemplo, né, existe uma afinidade, né, que transcende as formas de manifestação dessas religiões, que eles comparam com o prisma da luz, né, que se apresenta de forma colorida, porém que é incolor, cuja essência é incolor, né? Então, entre as religiões monoteístas, há a possibilidade, então, de encontros. Quando você fala, por exemplo, da natureza, da divindade, né, nesse nível, você não consegue reconhecer a diferença entre um sábio judeu, cristão ou islâmico. Até mesmo, eu diria, hindu ou budista, né? Eles vão estar falando sobre a mesma coisa, num nível de profundidade que torna impossível saber a qual filiação religiosa eles pertencem. Linguagem filosófica, lembrando Aristóteles, é o ser que se diz de muitos modos, né? De vários modos. Exatamente. É nesse horizonte. Exatamente. Agora, professor, acho que já abordamos isso no primeiro bloco, mas eu tenho a impressão que essa é a novidade da sua pesquisa, sobretudo porque nós estamos muito acostumados com uma historiografia
que se separa da abordagem teológica e filosófica, e a sua defesa vai justamente na integração dessas disciplinas. Então, eu acho que vale a pena a gente retomar essa proposição de uma historiografia que reconhece a contribuição da teologia e da filosofia. O que ainda poderia ser dito sobre esta relação na sua perspectiva? Eu acho que essa separação é fruto de um artificialismo, de uma fragmentação das ciências típica do século XIX, que hoje nós estamos recompondo, né? Quando nós falamos em filosofia, como conhecimento da Grécia Antiga, por exemplo, nós falamos de todas as ciências, né? O filósofo era um homem que conhecia todas as ciências, né? Na época considerava-se que era impossível entender filosofia sem conhecer matemática, sem conhecer física, ou seja, as ciências humanas estavam integradas às ciências naturais, né? Essa divisão só veio no seu extremo no século XIX. Então, para o estudo de um determinado objeto religioso, é necessário que nós tenhamos atenção em relação a todos esses aspectos, né? Dando ênfase para aquele maior ou menor, para aquele que o objeto de estudo requerer. Sim. Mas não dá para você excluir qualquer uma dessas dimensões do olhar científico. Sim. Sua pesquisa no Núcleo de Estudos da Religião, esse núcleo fundado e tem suas atividades na Universidade Federal de Ouro Preto. O que é que o núcleo tem pesquisado? Qual que é o momento atual, né, da investigação? O núcleo começou com o estudo das religiões monoteístas. Depois nós verificamos que era um leque muito amplo, né? E que, na verdade, o que era mais necessário era pesquisar o próprio cristianismo, que embora sejamos majoritariamente cristãos, né, no Brasil, conhecemos muito pouco da história do cristianismo, né? A patrística, por exemplo, é quase totalmente desconhecida. Inclusive a simbólica do cristianismo é muito pouco conhecida, né? Agora mesmo eu lia no Jornal de Opinião, um pouco antes de entrar aqui nessa entrevista, e o padre Libânio recordava, não é, que o conhecimento da simbólica é fundamental para o conhecimento do cristianismo, né? Como de qualquer religião. A simbólica é a linguagem da religião, porque a linguagem conceitual é uma linguagem muito limitada. Então, o símbolo ele é muito mais adequado para traduzir essa dimensão. E este é o momento atual, então, da pesquisa do grupo? Sim, nós estamos fazendo uma pesquisa agora sobre a história da arte, das manifestações artísticas, né, do cristianismo no primeiro milênio em particular, onde sobressai a figura do Pantocrator, Cristo Pantocrator, o que nos lembra também um grande artista plástico brasileiro, que é o Cláudio Pastro, né, que é uma das pessoas que mais conhece, talvez a pessoa que mais conhece de história da arte no Brasil, e necessariamente precisa conhecer de cristianismo, que ele também conhece, né? E tem um vínculo também com a Ordem dos Beneditinos, né? É um monge oblato hoje. E existe uma história interessante que ele foi o criador, ele é o criador, né, do Cristo do terceiro milênio, que é um Cristo Pantocrator estilizado, muito pouco visto, não é, no Brasil. Você pode ir numa loja de objetos litúrgicos, por exemplo, você vai ter muita dificuldade de encontrar esse Cristo, que é o Cristo oficial de Roma, encomendado para Cláudio Pastro em 1997. Professor, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, pelos seus esclarecimentos e pelo esclarecimento dessa perspectiva, né, na historiografia, que reconhece essa dimensão do sagrado como importante para a pesquisa em história. Então, muito obrigado, fica o nosso agradecimento, sucesso para a pesquisa no Núcleo de Estudos da Religião da UFOP. Agradeço também a você que participou conosco, nós chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje, o professor Ivan Antônio de Almeida esteve conosco, falando sobre o estudo comparado das religiões. Bem, você pode participar do programa, enviar a sua sugestão através do nosso site, que é o www.pucminas.br/ppgcr. E lá também você vai encontrar informações sobre a oferta de disciplinas isoladas no mestrado em Ciência da Religião até o dia 30 deste mês. As inscrições para disciplinas isoladas estarão com oferta no mestrado em Ciência da Religião. Para as informações, então, eu repito, o nosso site, www.pucminas.br/ppgcr. Um abraço muito cordial, até o próximo Religare, Conhecimento e Religião. Abençoe.